O homem Eiichiro Oda quebrou o silêncio. Depois da polêmica que tivemos sobre uma certa personagem, o homem veio a público esclarecer tudo isso na SBS do volume 106 do mangá de One Piece. No meio desse buraco negro enorme que a gente tá tendo com a pausa do mangá, pelo menos a gente tá tendo alguma coisa pra se divertir, como o trailer do live action, o anime de One Piece com episódios maravilhosos e agora o lançamento do volume 106 do mangá, com várias curiosidades de relevância duvidosa, a gente sabe como o Oda é, mas ainda assim algumas coisas bem interessantes pra gente conversar no vídeo de hoje. Então, você que já for de casa pode chegar deixando o like aí embaixo pra ajudar na divulgação do vídeo, e quem não for, eu te convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho pra sempre saber quando tiver vídeo novo sobre o universo de One Piece, combinado? Vambora então, galera, falar sobre a primeira curiosidade e a mais importante e relevante sobre a SBS do volume 106, que foi sobre a pergunta do Oda de começar a desenhar bundas. E ele responde o seguinte: para o arco de Egghead, eu queria mostrar um design completamente diferente do design moderno, usando roupas que mostram claramente as nádegas. No entanto, eu percebi que, como nunca desenhei calcinhas antes, não sabia como desenhar bundas adequadamente. Então, estudei especificamente como desenhar bundas de forma sensual e atraente, e gradualmente melhorei na arte de desenhá-las. Tornou-se muito divertido desenhar quadros e cenas com bundas, e havia ainda mais imagens com ângulos de bundas. É divertido demais desenhar essas coisas. O homem, galera, e isso que ele nem tinha feito a sua cirurgia ocular ainda. Depois que ele voltar desse ato, galera, as bundas vai ser o verdadeiro 3D sem óculos que ele vai conseguir estrear na indústria cinematográfica. Seguindo, olá, Oda Sensei. Começando com Rob Lucci, alguns membros da CP9 foram promovidos a CP0, mas isso inclui Jabura, Fukuro e Kumadori? E o Oda responde: se você assistiu ao filme Red, verá que Blueno e Califa aparecem como agentes da CP0. Todos os ex-agentes da CP9 foram promovidos a CP0, mas dentro da CP0 há um grupo de pessoas com máscaras, incluindo Lucci, Kaku e Stussy, que são chamados de assassinos mascarados e recebem mais missões especiais. E lembrando, galera, que no capítulo 1031 do mangá, a Robin ela especifica que os agentes mascarados estão em um nível acima dos outros. E eu só queria lembrar a vocês qual membro da CP0 também utiliza de uma máscara. Exatamente, galera. A teoria de que o Hattori, o pombo do Lucci, sendo um verdadeiro combatente, permanece viva e cada vez mais forte nos dias de hoje, e eu não perdi as minhas esperanças. Vocês podem ter noção que esse pombo, galera, ainda vai ter uma participação boa no clímax do arco de Egghead. Seguindo, o leitor pergunta: entre Shanks e Beckman, quem é o mais popular entre as garotas? E o Oda responde: Shanks é provavelmente mais popular, mas Beckman flerta mais. Afinal, o Beckman ama as mulheres. Inclusive, essa foi uma curiosidade citada no encadernado que foi distribuído para quem assistiu o filme Red no Japão. Olha só então o Oda estabelecendo paralelo entre os imediatos de cada bando. De um lado, o Beckman, amante das mulheres, e do outro, o Sanji, o maior amante das mulheres do bando dos Chapéus de Palha. Seguindo, o leitor pergunta: Odachi, por favor, dê-nos um ranking de quem é o melhor bebedor entre os Chapéus de Palha. Eu sei que foi dito que tanto Zoro quanto Nami podem beber muito, mas e quanto aos outros? E o Oda ranqueia do primeiro lugar até o 10º, começando com o Jinbe. Depois, em segundo lugar, o Zoro. Em terceiro, a Nami. Em quarto, o Franky. Em quinto, o Sanji. Em sexto, a Robin. Depois, o Brook, o Sop, o Luffy em penúltimo e em último lugar, o Chopper. E ainda complementa dizendo que esse ranking foi um pouco difícil de fazer e esclarece que gostar de beber e poder beber muito é uma questão totalmente diferente. Cada um bebe com uma atitude diferente em relação a isso, e eu acredito que o Luffy tem potencial, mas você sabe que comida vem em primeiro lugar para ele, por isso que ele se encontra em nono lugar, né? Mas o Zoro, galera, em segundo e o Jinbe em primeiro, já não bastasse em questão de força o Jinbe estar acima, mas até em questão de ser o maior bebedor.
Meu amigo. Seguindo, também ficamos sabendo como o Vegapunk acolheu Sentomaru como o seu guarda-costas. E agora, galera, preparem os lenços para começar a chorar com essa tristíssima história, onde num certo dia os marinheiros receberam um relatório dizendo que ursos selvagens estavam atacando aldeias humanas em uma determinada ilha, e o Vegapunk os acompanhou para montar um sistema de combate a ursos. Quando os marinheiros estavam investigando a perigosa montanha, eles encontraram um menino que derrotou todos os ursos com sumô e reinou como o chefe da montanha, e esse era o Sentomaru. Ele era um menino que foi abandonado pelos aldeões devido a seus comportamentos violentos quando ele era mais jovem, e intrigado com a força desse menino que não voltou mais para a aldeia e está sempre com fome, Vegapunk o contratou como o seu guarda-costas. Agora, galera, chore se você chorou com essa belíssima história comovente num... E pra quê, galera? Pra quê? Ah, meu Deus, ele derrotou os ursos da montanha! E agora a gente vê o pobre coitado... Pré-time skip ele era relevante, mas agora, depois do time skip sendo completamente randomizado pelo Rob Lute, então pra quê? É aquela pergunta, né? Então pra quê? Seguindo, o leitor pergunta: a tatuagem do Aramaki Shinigawa Shinju é uma referência à música Shinjuku Shinju de Yoshio Harada? Enfim, vamos lá. O Oda, ele responde: sim, ele cantou uma música com esse título, mas é baseada em um Hakugo clássico intitulado Shinagawa Shinju, onde Shinju significa levar alguém com você quando morrer, mas parece que o almirante Aramaki tem um passado trágico em relação à mulher ou mulheres, e é por isso que ele tem uma tatuagem assim. E só a título de curiosidade, galera, essa história que é referenciada nessa SBS é sobre uma prostituta já de idade mais avançada que se vê ridicularizada pelas mulheres mais jovens por ela não conseguir mais tantos clientes e estar perdendo o seu valor de mercado, e por isso ela se encontra afogada de contas para pagar, e por isso ela decide que a única alternativa seria ela tirar a própria vida, mas a ideia de fazer isso sozinha não parecia uma boa ideia, e por isso ela tenta convencer um homem a fazer isso com ela. Então, alguma coisa provavelmente aconteceu com o almirante Aramaki no passado que teve a ver com isso. E ainda sobre os almirantes, um leitor pergunta qual é a justiça do almirante Aramaki. Ele diz que está curioso, pois ele parece ter ideias fortes sobre as coisas, e o Oda responde que a justiça do almirante é a justiça mortífera, e complementa dizendo que muitas pessoas também perguntaram sobre a justiça do Fujitora, então ele vai revelar aqui também onde a dele é a justiça benevolente. Não é à toa que o Fujitora, né, é um almirante um pouco mais flexível. A gente viu, né, como ele fez amizade com o bando dos Chapéus de Palha, e ele não parece tão extremista como o Aramaki ou como o Akainu, por exemplo, né? Ele não é santo, já que ele deixou vários cidadãos morrerem em Dressrosa para que ele provasse que o Doflamingo era alguém mau, né? Ou seja, ele também carrega um pouco dessa ideia de que os fins justificam os meios, mas ainda assim, ele, por conta própria, né, ele particularmente ainda é uma pessoa bastante flexível. E isso eu esperava que também fosse reproduzido no almirante Aramaki, já que se a gente for reparar nas cores que representam os almirantes, né, no trio de almirantes pré-time skip a gente via as cores azul, amarela e vermelho, que eram as cores primárias. E depois do time skip a gente viu as cores verde e roxo, que são as cores secundárias. Ou seja, eu sempre imaginei que os almirantes pós-time skip fossem seguir todos essa pegada um pouco mais flexível do que os almirantes pré-time skip, né? Representando esse lance das cores serem justamente a mescla das cores que a gente via no trio principal dos almirantes pré-time skip. Só que isso se configura no Fujitora, mas ao mesmo tempo não se reflete no Aramaki, que parece até mais extremista do que o próprio Akainu. Agora indo para a pergunta mais polêmica dessa SBS, que foi quando o leitor pergunta: se alguém for petrificado pelo Mero da Loli Hancock, será tratado como um lolicon depois disso? Eles não vão, certo? Por favor, me diga que não! E o Oda responde: o poder dela é se aproveitar das pessoas que pensam que fofa, que linda, e assim acabam baixando a guarda emocionalmente. Todos nós olhamos para bebês e crianças e os consideramos fofos, certo? E isso é o suficiente para ficar petrificado. Mesmo que haja um verdadeiro lolicon entre os petrificados, não se pode determinar que tipo de emoção os levou a esse estado.
Portanto, não se preocupe, a sua identidade Lolicon não foi revelada. Agora, fique petrificado. E galera, contextualizando pra vocês o que foi essa polêmica ela aconteceu quando a gente teve o Serafim da Boa Hancock, que é uma criança usando o seu poder da Mero Mero no Mi nos marinheiros no arco de Egghead, e eles acabam petrificados com a língua pra fora, como se tivessem sentido atração física por alguém com o corpo de uma criança. Daí começou toda uma discussão se o poder da Hancock se restringia apenas à atração física ou poderia envolver também outras emoções como fofura, por exemplo. E de fato, galera, normalmente a gente vê a Hancock abusando do seu poder através da atração física que ela gera nas pessoas por ser a mulher mais atraente do mundo, seja homem ou seja mulher. Então isso pode passar a impressão de que o poder dela se restringe a apenas isso, e isso acaba causando, né, essa impressão errada. Só que, por definição, a fruta da Hancock é a fruta do amor, que pode tanto abusar da luxúria como também da adoração ou da fofura. É uma paixão, é um amor que abrange esses diferentes aspectos. É só a gente ver que mesmo quando esse poder é usado pela Hancock original, a gente já teve situações também onde ela usa o seu poder para gerar uma reação de fofura e não uma reação de atração física por parte das Amazonas, por exemplo. Tem uma cena, né, onde ela coloca a mão no rosto e faz um trejeito de envergonhada, e todo mundo fica apaixonada mesmo assim pela fofura dela, pela kawaiice dela naquele momento, e não pelo físico, e não por acharem ela atraente fisicamente. E vale lembrar também que essa polêmica ela se restringe a uma única técnica da Hancock, que é o Mero Mero Mero, que é um ataque, né, à distância em que ela aponta as mãos em formato de coração em direção ao seu alvo e que necessita, nesse caso, que exista uma emoção por parte da vítima direcionada à própria Hancock, seja amor, adoração ou luxúria. Mas quando a Hancock, né, ela toca diretamente no seu alvo, não importa se esse alvo sente atração física ou qualquer coisa do tipo por ela, como a gente viu ela usando os seus poderes também contra os pacifistas, aí nesse caso só se defendendo com o armamento para conseguir evitar. Depois dessa polêmica, o Serafim da Hancock até chega a usar de novo seu poder, só que dessa vez contra um dos clones do Vegapunk, contra o Usopp e contra o Frank também. Mas aqui eles não ficam com a língua pra fora, então o Oda ele preferiu evitar alimentar essa polêmica nos capítulos seguintes, e foi uma forma, né, dele deixar as coisas mais claras, mesmo que implicitamente. E agora ele vem aqui, né, com uma explicação de fato nessa SBS para encerrar de vez essa discussão. Vemos também as formas humanizadas do tridente Mogura, do Katakuri e a espada Kikoku do LoL. E ainda tem um balãozinho, uma frasezinha de diálogo deles, né, do Mogura dizendo donuts, e a Kikoku dizendo tô cansando. Muito bom, galera, sempre uns designs muito aleatórios. E ainda sobre o LoL, o leitor diz o seguinte: eu tenho uma pergunta sobre o ataque do LoL K-Room. O K nesse caso é o K de Kakusei, que significa despertar, ou é o K de Kikoku, que é o nome da espada do LoL? E o Oda ele responde: falando do ataque do LoL, né? Room é basicamente o poder de criar uma sala de cirurgia e você pode fazer o que quiser dentro dela. K-Room deve colocar sua faca dentro do room. O usuário pode fazer o que o seu coração desejar dentro da sala para que ele possa esticar a espada ou atacar, criando uma forte onda de choque. Para resumir, K é o K de faca, que em inglês, né, traduz como knife. E outra de suas técnicas, o R-Room, o R nesse caso é o R de Ri, que significa separação, distância e sala separada. É uma sala que está longe do criador. Se antes o LoL como médico tinha que estar dentro da sala de cirurgia, com o despertar da Ope Ope no Mi, isso não é mais necessário. Não há problema em apenas sentir a essência disso tudo se parecer muito complicado. Ou seja, é exatamente isso, galera. Se toda essa explicação muito técnica e tal parece confusa, tenta ser mais intuitivo, né? A gente precisa ser mais intuitivo no que a mensagem é passada pra gente, de como visualmente esse poder é passado pra gente. Ou seja, se antes o room do LoL ele era uma sala de cirurgia estática e redonda daquele tamanho fixo, agora com o despertar, o LoL ele consegue comprimir essa sala de cirurgia e cobrir apenas o tamanho e a extensão dessa espada. E dessa forma ele consegue moldar não só o tamanho, mas ele consegue também moldar o formato
dessa sala de cirurgia, deixando ela da forma que ele queira, né? Seja esticando ela, seja comprimindo e dando uma liberdade maior para que ele consiga, né, usar dos seus poderes. Então essas foram as novidades da SBS do volume 106 do mangá de One Piece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, lembra mais uma vez de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado. E agora eu quero recomendar a vocês um vídeo bem legal que eu lancei semana passada aqui no canal sobre a primeira versão animada de One Piece, que eu tenho certeza que pouquíssima gente ouviu falar sobre e que vai aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!